Muito boa tarde. Mais uma terça-feira, nós estamos aqui para continuar aprendendo, né, sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. É uma oportunidade única, né? Porque cada terça é uma terça, que foi. Então vamos aproveitar e tirarmos este aprendizado que vai nos ajudar muito, com certeza. Nós só vamos dar valor a esse aprendizado na hora do aperto. Quando nós estivermos chegando lá do outro lado, e agora? Aí a gente vai lembrar, e lá no centro falava, se eu elevasse meu pensamento em prece, eu ia me fazer alguma, né? Me dar alguma vantagem, alguma chance de entrar em conexão com o meu anjo de guarda e tal. Aí, com isso, vocês, e eu também, né? Vamos nos posicionando assim de forma mais tranquila diante da nova etapa. Então, vamos aproveitar, vamos procurando já nos interiorizarmos, nos harmonizarmos. A nossa irmã Sueli está em viagem, né? São 2 semanas que ela vai ficar aí fora. Preocupada com a casa, com certeza, porque ela é muito ligada aqui a todos nós, mas foi uma oportunidade que ela teve. Então, nossa irmã Terezinha vai fazer a palestra da tarde e vamos fazer a nossa prece. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Terezinha Vogas. Com ela a palavra, né, Terezinha? Vamos nós. Quando a gente começa a ter contato com a doutrina, logo a gente já quer ir ter as respostas para as nossas indagações, né? Já quer de imediato responder, procurar respostas para as nossas dúvidas. E eu fiz a leitura dessa introdução somente depois de ter lido todo o livro, né? Que a princípio a gente lê, depois a gente vai estudar, que aí é um passo a passo bem vagaroso, né? Então, o que aconteceu? Eu fui observar que a gente adota aqui, né, no centro, a versão, né, do Herculano Pires. E eu fui observar que a introdução, depois de ter lido, o quanto ela é rica, o quanto ela nos dá toda assim, uma visão geral da doutrina espírita. Então, aquele que ainda não começou, ou que já leu, e que ainda não fez essa leitura inicial da introdução, eu sugiro que faça essa leitura, porque é muito importante. O Herculano Pires, ele se dedicou, né, a traduzir a obra, e ele tem, assim, uma capacidade imensa para, vamos dizer, sintetizar toda a obra, né, assim, o arcabouço da obra inteira dentro dessa introdução. É muito interessante. E hoje eu vejo que é o lugar onde a gente deveria começar a leitura, porque ali a gente já sai com uma visão geral de toda a doutrina. E a partir daí, a gente vai então ampliando essa nossa leitura, vai entendendo, porque ele já nos mostra uma visão geral. E pensando nisso, então eu elaborei os slides a partir da introdução do Livro dos Espíritos. E a gente vai acompanhar aqui agora. Bom, o Livro dos Espíritos é o código, né? Isso na introdução já aparece essa denominação, que é o código de uma nova fase da evolução humana. E a gente vai ver por que é um código de uma nova fase da evolução humana. Ali tem a capa da primeira edição, né? Allan Kardec, que, né, foi o autor que codificou, autor no sentido de codificar, porque a doutrina foi ditada pelos espíritos, né? Ele é autor em termos da codificação. E aí vem o Livro dos Espíritos. A primeira edição, 1857,
Nós estamos em 2017, 160 anos. Ali é uma das capas, que comemora os 160 anos da publicação da primeira edição. Tem outras, se vocês entrarem, né, na internet, no Google, vocês vão ver que tem várias editoras, cada uma delas publicou uma capa diferenciada. Eu peguei uma delas. E aí tem, o Espiritismo surgiu em 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Período de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas. Época do surgimento das ciências e do estudo da mente, ou seja, da psicologia. A gente vai observar que todo o terreno já vinha sendo preparado, né, com a chegada de grandes espíritos que foram considerados espíritos muito iluminados, que foram preparando o terreno para que essas transformações sociais, filosóficas, científicas fossem acontecendo, para que as pessoas, né, se abrissem para o novo. E aí eu vou pegar um pouco desse contexto histórico que o mundo estava vivendo naquela época, principalmente na Europa, e foi nesse contexto histórico que surgiu a doutrina espírita, ou seja, surgiu o Livro dos Espíritos, né? E aí a gente vai fazer um passeio por essas transformações. O contexto histórico do século XIX. Essa daqui é a capa do livro que a gente aqui, eu, por exemplo, que é o meu, que é a versão do Herculano Pires, mas existem outras capas também. Aí eu coloquei uma anterior, a primeira, a dos 60 anos, e a que eu estudo, né, atualmente, porque essa é a que eu tenho. Nos séculos 18 e 19, tivemos um grande número de espíritos iluminados que vieram efetuar profundas transformações na conjuntura política, social, científica, cultural e econômica daquela época. A gente sabe que a fase anterior a essa daí era a fase que nós vivemos, o século que nós chamamos a Idade das Trevas, ou seja, era a Idade Média. E aí começa a surgir um inconformismo, né, principalmente com a religião que é a dominante até então, a Igreja Católica. E as pessoas, né, começam a questionar, começam a não satisfazer-se mais com as respostas que vêm dessas religiões, principalmente predominantes. E aí começa, né, a questionar. Nesse período, né, da Idade Média, o que nós conhecemos como século das trevas, Idade das Trevas, o homem tinha como pensar Deus no centro do universo, e ele somente resolvia todas as questões sem a influência do homem. O homem não tinha participação. O homem era passivo e estava sujeito a todas as determinações divinas. Então, e nesse entendimento, os homens começaram não mais se satisfazerem com essa ideia de que Deus era o único capaz de entrar em atividade. O homem seria um ser passivo que não mais atuaria e não teria nenhuma atuação, decisão na sua vida. Tudo era já predestinado por Deus. E aí é o que nós chamamos do século que surge, do iluminismo, que é a ideia, que é o século das luzes. Contrário, se um era a treva, o outro era o século das luzes, que nós chamamos, né, de iluminismo. Ou seja, nesse período, nós temos um grande, né, do iluminismo, nós vamos ter aqui uma grande contribuição de seres, né, que vieram habitar o planeta e que se dedicaram a diversas áreas do conhecimento para contribuir de forma a refletir sobre essas transformações que eram necessárias. Por isso, é a nova fase. Esses espíritos, né, que chegaram aqui nessa fase,
considerados iluminados, foram instrumentos ativos para a reforma que trouxe a ideia de liberdade. Esse período ficou conhecido como iluminismo. O homem não queria mais, não se satisfazia mais com viver escravo, né? Entre aspas, das decisões únicas divinas, como se ele fosse, né? Porque o século das trevas dizia exatamente isso, que o homem era apenas manipulado. Deus fazia, né, resolvia tudo e ele apenas fazia o que estava prescrito, né? Isso que foi defendido o tempo inteiro. Aí surge o ideal da liberdade, da vontade de participar, de ser livre, de ser autor da sua vida, autor e ator da sua vida. Ou seja, o homem tem a necessidade de ser participativo. Ele já não se satisfaz mais em apenas ser manipulado, né? O que era o que as religiões até então pregavam. O iluminismo é uma atitude geral de pensamento e ação que se caracteriza pela confiança no progresso e na razão, pelo desafio à tradição e à autoridade e pelo incentivo à liberdade de pensamento. A Idade das Trevas, nós tínhamos como principal atitude a fé, e a fé sem razão. Ela era uma fé cega. O iluminismo vem propor o quê? A racionalidade, a pensar, o homem a pensar, a refletir sobre si mesmo, sobre o mundo e, principalmente, ele buscar a liberdade de pensamento. E aí surge, então, grandes pensadores, grandes filósofos que vão começar a questionar as ditas verdades, né, até então, pelas religiões mais antigas, né, pelas religiões, principalmente a Igreja Católica, que era predominante, que determinava o que era certo, o que é errado, né, e que o homem era apenas ali um instrumento das ações divinas e ele não tinha nenhum poder de decisão, ele não tinha nenhuma capacidade de refletir sobre isso. O que estava destinado estava e ele não tinha como alterar. O iluminismo é essa ebulição, né, esse movimento que há, principalmente na Europa, mais especificamente em Paris, que a gente vai ver aqui, que eu até selecionei alguns desses ditos iluministas, né, ou seja, dessas cabeças pensantes que foram preparando, né, foram instigando o povo a pensar, a refletir. E aí, é nesse ideal de iluminismo que surge, né, da liberdade, da busca pela liberdade, que muitos países e muitas nações conseguem ser as suas independências. Eles começam a desejar, a lutar e a querer ser independentes, ou seja, ser libertos, não ser escravizados por outros, né? Surge nesse período a independência americana em 1776. Esses são todos os fatos históricos que vão começar a dar suporte para que a doutrina se estabeleça. A Revolução Francesa, em 1789, e aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira, 1789. Esses fatos vão contribuir, né, essa luta pela liberdade, pela igualdade, vai despertar na população, no povo, né, nos espíritos encarnados que aqui estão, o ideal da liberdade e a busca por um novo entendimento para a religiosidade. Século XIX, as grandes transformações, considerado o século da razão, século das luzes, como contrário à Idade Média, que era o século das trevas, né, a Idade das Trevas. E aí, o que temos de grandes transformações nesse período? Foi pródigo, ou seja, foi muito promissor esse século, em grande descoberta e no surgimento de novas ideias para a humanidade, nos mais diversos campos da ciência, da filosofia,
da moral e das artes. Até então, tudo, né, estava quase que estagnado. Nessa ebulição, nessa grande transformação ocorrida nesse século, a gente vai perceber que houve grandes avanços na medicina, na filosofia, na moral, nas artes, enfim, o homem começa a ser um ser atuante no mundo. Ele começa a ver que ele pode, que Deus está acima de tudo, mas que ele também pode, né, participar desse mundo, agindo, pensando, refletindo, criando. Ou seja, surge aqui, então, nesse período, a fé raciocinada, ou seja, a fé racional. O homem pensa sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre a vida, e começa então esse despertar de pensamentos, de ideais, vai ser o berço para que a doutrina se inspire, né? Para que a doutrina se estabeleça. Trouxe ao ser humano, nesse século, né, conhecimentos significativos acerca de sua origem, de sua constituição e de funcionamento de seu corpo. O homem toma aqui, né, o conhecimento de si, do seu corpo, de como funciona. É aí que o homem começa a conhecer-se, tanto por fora, né, o físico, a parte física, como a mental, porque é nesse período aqui que também surge o estudo da mente, da alma, através da psicologia. Aí, isso daqui é só porque eu não conseguiria me lembrar de todos esses nomes. Isso aqui não faz parte, assim, é só para lembrança. Alguns nomes que contribuíram, aí eu quis colocar tudo num slide, que contribuíram desse século. A gente vai ver que são pessoas que até hoje ainda são respeitadas pelo seu conhecimento, são respeitadas pelo aquilo que produziram e criaram. Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Quesnay, Diderot, D'Alembert, Luís XVI, Napoleão, e aí dentro dos músicos, quem ainda não vê falar até hoje em Wagner, Chopin, Rossini, Bellini e Beethoven, são todos frutos dessa época. Nos pintores, Renoir, Manet e Monet. Isso aqui eu peguei alguns. Escritores, Victor Hugo, Stendhal, Goethe, Lamartine, Zago. Cientista, Darwin, com a teoria do evolucionismo, Louis Pasteur, Pierre e Marie Curie. Temos ali, olha, poetas. O cara não era só de uma ciência. Só para exemplificar, o Voltaire, por exemplo, ele era poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador e responsável por várias reformas na França. O cara era, como diz assim, era o cara. Ele tinha uma gama de conhecimentos que era algo impensado para a época. Que hoje a gente vê que existem seres muito inteligentes, mas a sua cultura é fragmentada. Hoje é assim, o cara que é cardiologista, ele é só cardiologista. Ele pode ser gênio, mas na cardiologia. Estou dando um exemplo. O cara é poeta, ele é gênio, mas como poeta. Ele é pianista, é um gênio, mas só como pianista. Nessa época, o cara vinha dotado de tudo e quanto é coisa. Isso também ocorreu com Kardec. Falava vários idiomas, ele tinha domínio das diversas ciências, como a gente viu ali, a matemática, a geometria, não sei o que mais e não sei o que mais, psicopedagogo, enfim. Esse século é o que nós chamamos de um século fértil de ideias e inteligências que vieram, né, dar suporte a essa doutrina que aqui chegou. Por isso é um século que nós chamamos de transformações, porque eram espíritos muito iluminados, espíritos muito capazes, que começaram a mexer, vamos dizer assim, naquela coisa que estava parada, né? Que era a aceitação geral que acontecia na Idade Média, que o homem não podia interferir na sua vida, né? Ele não tinha domínio sobre si, era apenas um objeto manipulado. Aqui também surge o socialismo marxista. Por que nesse período? Porque a fé já não satisfazia, não respondia, as religiões não respondiam
as questões, as indagações do povo. Então surge o socialismo marxista, que tem sua origem com o lançamento do Manifesto Comunista em 28 de fevereiro de 1848, que trazia ideias materialistas, porque o homem já estava desacreditado totalmente na religião, que se aproximavam das lutas pela liberdade dos trabalhadores e se distanciava da religião dogmática, declarando-a o ópio do povo. Ou seja, ópio é uma substância alucinógena, né, que tira a capacidade de reflexão, de pensar e de raciocinar do ser humano. Então, a religião que imperava até então era essa. Ela enganava o povo, ela iludia, ela não fazia com que o homem pensasse sobre si mesmo, sobre a vida, sobre Deus e refletisse sobre isso. Então, ele, na sua definição, dizia que a religião dogmática, principalmente a católica, era uma religião que anestesiava o homem, que não fazia com que ele tivesse o pensamento, a ação no mundo, né, de atuar no mundo. E aí, esse momento histórico que a gente pegou e tudo, por que aqui surgiu? Ele que foi tipo o berço, né, esse iluminismo, esse momento histórico, foi o berço que deu origem ao Espiritismo, né, para o lançamento do Livro dos Espíritos. O que o Espiritismo tem por princípio e o que contém o Livro dos Espíritos? Essa pergunta está na introdução, no item 1. Aí responde: a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Ou seja, é uma relação entre o mundo espiritual dos espíritos desencarnados com o mundo material dos homens, que somos nós, encarnados. Então, a doutrina espírita, o princípio está exatamente isso, em estabelecer essas relações do mundo espiritual com o mundo material. Espiritualismo. O que vem ser espiritualismo? É o oposto do materialismo proposto por Marx. Quem quer que acredite ter em si alguma coisa além da matéria, é espiritualista. Todo aquele que acredita que existe alguma coisa além da matéria pode ser considerado espiritualista. Mas não se segue daí que creia em espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Foi por isso que surgiu a necessidade dos neologismos, ou seja, dessas palavras novas, porque espiritualismo não respondia àquilo que a doutrina dos espíritos propõe. Surgiu, então, a necessidade dessas palavras, espiritismo, espírita e espiritista, criados por Kardec. Minha boca está pegando. Essas palavras diferenciam de espiritualismo. Por quê? Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Você acreditar que existe alguma coisa além da matéria não te torna espírita. Você é um espiritualista. Agora, todo espírita, né, que acredita em espírito é um espiritualista. Tá? Então, ele sentiu a necessidade de criar um novo termo para diferenciar, porque senão todos seriam iguais, né? Quem além da alma existe alguma coisa, então é espiritualista. Sim, mas não é espírita. E aí, então, dentro desse estudo, né, sobre a doutrina espírita, temos os principais, né, aspectos da doutrina espírita, ou seja, os princípios básicos da doutrina espírita que nos norteiam, né? São eles que nos dão a sustentação da doutrina, ou seja, através desses princípios é que se estabelece a doutrina espírita. A gente vai perceber que alguns deles estão presentes em todas as religiões, mas todos esses só se fazem presentes na doutrina espírita. Existência de Deus, né? Todo aquele que acredita, né, em geral as religiões cristãs acreditam, então a existência de Deus não é um princípio só
e exclusivo da doutrina espírita, mas também dela. Existência e sobrevivência da alma. Outras religiões também acreditam, né, que a alma exista e sobreviva à morte. Mas nem todas vão acreditar, ou seja, somente a doutrina espírita que vai dar continuidade a esses 3 novos princípios. Pluralidade das existências, reencarnação. Né, porque, em geral, as outras religiões param apenas no 2º princípio. A reencarnação é apenas um princípio básico da doutrina espírita. Ou seja, que o homem, né, desencarna e tem a possibilidade, novamente, de retomar um outro corpo físico para poder cumprir, né, com as suas provas, expiações, etc. Pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a Terra não é o único planeta habitado, né? Comunicabilidade dos espíritos, ou seja, é exatamente essa relação entre o mundo material com o mundo espiritual, né? Então, essas 3 outros princípios fazem parte apenas dos princípios básicos da doutrina espírita. Os 3 aspectos da doutrina espírita, né? Nós dizemos que tem um tripé que sustenta, né, a doutrina espírita: o científico, o filosófico e o religioso. Científico. No aspecto científico, o espiritismo demonstra a existência da alma e sua imortalidade, principalmente através do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e desencarnados. Preocupa-se em estudar a intimidade do fenômeno mediúnico, suas consequências na vida das pessoas, bem como as características do ser espiritual, sua origem, sua natureza e seu destino. O aspecto científico do espiritismo foi desenvolvido em 2 obras, no Livro dos Médiuns e a Gênese. Então, esse é o aspecto que dá suporte à doutrina espírita, né, que temos como provar cientificamente aquilo que está dentro da obra. Filosófico. No aspecto filosófico, o espiritismo vai preocupar-se com os problemas do homem, suas dúvidas, seus questionamentos, sua condição de ser eterno em busca da divindade. Através de múltiplas existências físicas, ressaltar os atributos da divindade e sua relação com o homem, apresentar um código de moral através do qual a criatura se identificará um dia com seu Criador. Ou seja, não vai ser igual, mas vai ser semelhante, né? Esse aspecto é enfocado em O Livro dos Espíritos, né? É o aspecto filosófico que nos leva à reflexão, que nos leva a pensar, que nos leva a ter consciência de que somos coautores da nossa existência. Ou seja, a criação é divina, mas nós somos coautores, porque nós vamos colaborando com essa criação para nos aprimorar. Porque nascemos simples e ignorantes, mas vamos aos poucos nos aperfeiçoando. Religioso. Como religião, o espiritismo preocupa-se com as consequências morais do ensino científico-filosófico, buscando na ética pregada por Jesus os elementos que deverão nortear a conduta do homem. No entanto, não se trata o espiritismo de uma religião constituída, tradicional, estruturada através de rituais, sacramentos, dogmas e classes sacerdotais. Isso é muito importante, que o aspecto religioso da doutrina, ele não se enquadra nos moldes das religiões dogmáticas. Ou seja, é uma religião que não é constituída das formas tradicionais, com rituais, sacramento, dogmas e classes sacerdotais. Aqui não existe ninguém acima de ninguém, né, porque é liderado por fulano, beltrano ou não.
Mas sim, o que é a religiosidade aqui? Uma religião no sentido etimológico do termo, como religare, ou seja, o sentido que a palavra religião tem. Ou seja, elementos de ligação da criatura com o Criador. São nas obras Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno que esse aspecto torna-se mais evidente. Ou seja, a religião aqui se propõe, tem a função de ligar a criatura, as criaturas que somos nós, com o Criador. Mas baseando em quê? Na ética pregada por Jesus e que ninguém é superior a ninguém, que temos que ter rituais, sacramentos, nada disso. Então, é uma religião que se constitui de forma diferente das anteriores. Por que essa insistência, né? Por que a gente insiste tanto, o espírita insiste tanto em dizer que o espiritismo, né, que a obra, o Livro dos Espíritos, tem um caráter científico? Porque o Livro dos Espíritos vem abrir uma nova era no estudo dos problemas espirituais. Até a sua publicação, esses problemas eram tratados de maneira empírica ou imaginosa. Ou seja, antes da publicação do Livro dos Espíritos, tudo era explicado através da mitologia, mitos, de lendas, fábulas. Não se explicava nada de forma empírica, não se explicava nada através da experimentação, do conhecimento, da pesquisa, da ciência. Tudo era mágico, tudo era mito, né? Outro aspecto, as religiões com seus confusos sistemas teológicos deslocavam os problemas do espírito para o terreno do mistério. Tudo, até hoje a gente vê, tudo que não consegue ser explicado, diz, isso é mistério de Deus. Isso é mistério de Deus. Por que aconteceu isso? Isso é mistério de Deus. Não há explicação. E a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai vendo que tudo tem uma explicação. Tudo tem um porquê. Se nós ainda não entendemos, é porque a nossa inteligência, a nossa, vamos dizer, a nossa evolução ainda não nos permite entender. Mas que há respostas, com certeza há. E se não houver, a doutrina espírita está aí, né, aberta para que tudo aquilo que surgir, ela vai absorver. Todo invento, toda criação, toda descoberta, que se não estiver contida, ela está aberta a essa inserção, ou seja, a ser colocado, a incorporar essa descoberta. Coisa que as outras religiões não permitem, né? Está fechada e não mais se coloca nada, né? Não mais se, como é que fala? Contribui com novas descobertas, com novas pesquisas, sem nada. O Espiritismo veio modificar essa ordem de coisas, mostrando a possibilidade de encararmos os problemas espirituais através da mesma razão que aplicamos aos problemas materiais. Então, ou seja, nós lidarmos com os nossos problemas espirituais, com as nossas angústias, com as nossas tristezas, com os nossos problemas, de que maneira? Sendo racionais, da mesma maneira que a gente raciocina, que a gente pensa para a gente fazer um negócio, se vai dar certo, se não vai, se a gente vai ter lucro, se vai ter perda, se a gente vai morar aqui, ali, que lugar é mais confortável, que lugar vai ser melhor. A gente pensa racionalmente sobre os problemas materiais. A gente pense de forma racional sobre os nossos problemas espirituais. Ou seja, não fique tudo, né, entregue à luz do mistério. Ah, não, isso eu não consigo resolver. Não, nós conseguimos movimentar-nos, nós conseguimos modificar-nos. Muitas ações, muitos dos nossos problemas são criados por nós mesmos e temos como resolvê-lo, se agirmos de forma racional. Ou seja, e passarmos por ele de forma racional, né? Com ele, o espírito e os seus problemas, ou seja, com o espiritismo, o caráter científico, o espírito e os seus problemas saíram do terreno da abstração.
do imaginário, para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Não existe sobrenatural, tudo é natural. As leis naturais, nós é que ainda não compreendemos porque somos ainda limitados. Como é ressaltada a natureza religiosa na obra, né? Porque são os 3 caráteres. Aí vem, Kardec inicia a obra pela definição de Deus. Mas esse Deus não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem, como das outras religiões. Aqui, né, o homem, em geral, nós temos como referência Deus através da semelhança com o homem. Nós o comparamos com o homem. E aqui na religião já é diferente, na religião espírita. Por quê? A definição espírita é incisiva sobre Deus. Deus, né, que a gente nem pergunta quem é, porque não é homem, é o que é Deus. Né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, foge à ideia de semelhança humana. O universo é definido por uma tríade, né? Aqui seria a Santíssima Trindade. Deus, Espírito e Matéria. São as 3, né? São os 3 elementos que constituem o universo. Deus, Espírito e Matéria. Fora isso não há mais nada. Os atributos de Deus não se confundem com os precários atributos humanos. Ou seja, porque nós sempre temos como referência nós mesmos, nossas qualidades, né? E a gente sempre acha que a gente tem muita, inclusive. Então, os atributos dele não podem ser confundidos com os nossos. Ele é eterno. Sempre existiu e sempre existirá. Imutável. Ele sempre foi o que é. Ele não era uma coisa antes, agora é outra e futuramente será outra. Ou seja, ele não muda nunca. Nós mudamos a cada dia, a cada hora, a cada segundo. Nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Por quê? Porque nós estamos em evolução. E que bom que a gente mude, né? Se não mudar, aí que é pior ainda. Imaterial, ou seja, não tem corpo físico como nós, não precisa, né? É uma inteligência suprema. Único, por quê? Se existisse mais de um, ele não seria soberano. Aí um teria que ter criado o outro. Então, se ele é o único, é porque ele é o criador de todas as criaturas, inclusive nós. Todo-poderoso, ou seja, todo poder emana dele. Porque se tiver alguém com um poder igual a ele, ele não será único e nem será Deus. Existirá deuses. Existirão deuses e não um único, né? Soberanamente justo e bom. Isso daí a gente até compara com a nossa justiça e a nossa bondade, mas é incomparável. Não dá para comparar porque a gente não tem dimensão desses atributos, de que seja bondade e justiça. Nós estamos muito ainda aquém de entender todos esses atributos divinos. Jesus, né, aí na natureza religiosa, é o tipo humano mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo aqui na Terra. Isso aí não tem nem o que discutir, né? Nós temos como modelo de referência de superioridade espiritual que viveu aqui na Terra, Jesus. Pela prece, o homem pode evoluir mais depressa. Mas essa não pode ser apenas formal, ou seja, não é uma prece decorada, né? É uma prece feita com o coração, com a alma, né? Não é você recitar orações já previamente feitas, que o tempo inteiro que isso vai fazer com... Você pode até fazê-las, mas a conversa, a prece verdadeira é aquela que você conversa com a alma, com o coração, com Deus. Em que consiste a natureza filosófica da obra? O Livro dos Espíritos se enquadra numa das formas clássicas e mais fecundamente livres da tradição filosófica, o diálogo. Ou seja, perguntas e respostas. A filosofia é exatamente isso, dialogar, fazer pensar, fazer refletir. E o Livro dos Espíritos foi escrito sob essa forma de diálogo. Kardec perguntava, os espíritos respondiam. Embora não tenha sido elaborado
em linguagem técnica filosófica, e não observe o rigor da minuciosa exposição filosófica, nele se expõe todo um complexo e amplo sistema de filosofia. Por quê? A obra inteira, não, conforme eu disse, não pode ser apenas lida, ela tem que ser estudada, meditada, pensada, refletida e o tempo inteiro questionada. E cada vez que a gente lê, de repente, uma pergunta, a gente entende, às vezes, de uma maneira diferente. A gente vai aprofundando nossos conhecimentos, a gente vai ampliando nossos conhecimentos. Porque, conforme vamos vivendo, vamos experimentando diferentes oportunidades na vida, o nosso entendimento vai mudando. E aí faz com que a gente reflita de uma forma diferente sobre aquilo que estamos lendo e estudando. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Não é uma fé cega, é uma fé que nos leva a pensar e refletir sobre uma fé raciocinada. Sua estrutura, como se vê, o coloca entre os tratados filosóficos, e seu conteúdo se relaciona com todos os aspectos fundamentais do conhecimento. Sua simplicidade aparente é tão ilusória como da superfície tranquila de um rio. Ou seja, aparentemente simples, mas altamente complexa. Por quê? É uma obra que abarca todas as ciências. Se você observar ali, está presente na Gênese a geologia, está presente em todos os aspectos da biologia. Você vai observando, né, como a formação do mundo. Ali vai estar a geologia, a geografia, a química, a física. E, enfim, toda e qualquer área do conhecimento está abordada ali, de uma forma, às vezes, que a gente ainda não conseguiu estudar, não conseguiu compreender. Mas tudo ali é conhecimento científico. Todas as ciências estão ali presentes. E é exatamente por isso daí que esse século, né, foi extremamente importante, porque nesse período, cabeças que pensavam em diversas áreas do conhecimento foram instrumentos para que essa doutrina estabelecesse. E principalmente Kardec, né, que tinha um leque de conhecimentos em diferentes áreas, né, do saber, que podia receber essas instruções dos espíritos, essas respostas, e analisar com conhecimento de causa. Por isso tinha que ser um espírito realmente que tivesse domínio e conhecimento em diversas áreas do saber. Até hoje, o Livro dos Espíritos vem sendo lido e estudado, mas pouco se tem cuidado de analisá-lo em suas múltiplas implicações, em sua mais profunda significação. Em geral, a gente lê e estuda de forma superficial. Por quê? É necessário termos o quê? Essa gama de conhecimento que muitas vezes nós não temos. O que significa o vocábulo alma na doutrina espírita? Também é uma pergunta que está lá na introdução, no item 2. Chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e que sobrevive ao corpo, né? Somos nós, a alma somos nós, ora encarnados, ora desencarnados, né? Eles, mesmo com a desencarne, com a morte, conforme quisermos falar, ela sobrevive. O que é mais importante? O mundo material ou o mundo espírita? Também uma pergunta da introdução no item 6. E a resposta é a seguinte: o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é mais que secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Então, o verdadeiro e mais importante mundo é o mundo espiritual. O mundo material nos possibilita a evolução. Estarmos aqui para evoluirmos, crescermos, mas para lá retornarmos quando nós não mais tivermos necessidade de atingir um nível de evolução que não precisarmos mais reencarnar.
Que conselho Kardec dá aos que desejam conhecer a doutrina espírita? Na introdução, itens 8 e 17. Então, qual o conselho que ele dá? Quais, aliás? A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento encerram são muito sérios para serem adquiridos por outro modo, senão por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Introdução, item 17. Então, tem que ser o quê? São conhecimentos sérios que precisam ser adquiridos com um estudo profundo, não é apenas ler, é pesquisar, é o que questionar, é buscar saber, né? É ir a outros conhecimentos, né? Lançar mão de outros conhecimentos, como a biologia, a geologia, astronomia, enfim, todas as ciências do saber que vão nos ajudar a entender melhor a doutrina, né? Porque ela tem base científica. O Espiritismo é a síntese do pensamento da humanidade, fruto do pensamento dos espíritos, e evolui com a evolução da humanidade. Ou seja, não é uma doutrina pronta e acabada. Conforme a humanidade foi evoluindo, ela vai incorporando novos conhecimentos aqui, né? E ela vai possibilitando. E a própria doutrina já diz que se novos conhecimentos, se novas descobertas, como eu já falei, forem surgindo, a doutrina vai abraçá-lo. Missão dos espíritas, né? Porque a gente falou tanto de espiritismo, né? Falou tanto da doutrina, e aí eu fui lá pegar, né, no Evangelho um trecho, né, que eu acho muito importante, que Zé Maria sempre falava sobre isso com a gente, que é a missão dos espíritas, não é? Qual é essa missão? Quais são, né? E aí eu peguei um trecho, mas vocês em casa peguem, leem todo, porque é muito importante. Não está no capítulo 20, eu peguei apenas trechos desse item 4. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Eleitos não porque somos melhores, não, tá? Somos porque devemos mesmo. Escolhidos por Deus, mas para cumprir. Ide e pregai a palavra divina. Não precisa, né? Se quiser vir aqui à frente pregar igual a mim, ficar bobo assim, vir, tudo bem. Mas se não, pregar, você pode pregar para o seu companheiro em casa, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, falar sobre a doutrina, né? Não tem que ser um palestrante, não. Mas se quiser, está aberto, né? É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Ou seja, ser espírita não é fácil. É realmente assumir responsabilidades. Por quê? Ele nos, né, quando a gente escolhe a doutrina, quando a gente tem conhecimento e quer, vamos segui-la, né, quer estudá-la, quer praticá-la, a gente assume o compromisso e a responsabilidade da transformação, da mudança. E mudar não é fácil. Não precisa ser nem pensar na gente. Vamos fazer uma mudança, né, de uma casa para outra. Quanto transtorno, quanta dificuldade, tem que contratar um caminhão para conduzir, né? Enfim, um transporte para levar. Chega lá, levamos dias e dias desarrumando, dias e dias arrumando. É um desconforto, depois a gente não sabe onde que a gente guardou cada coisa. Isso eu estou falando em termos materiais. Imagina a gente fazer transformações, mudanças na nossa vida, que viemos de séculos e séculos com conhecimentos enraizados, de doutrinas outras pelas quais nós passamos, porque todo mundo aqui já passou, né? Com certeza, porque o Espiritismo é uma coisa nova e nós não estamos na primeira encarnação, com certeza. Então nós já viemos lá impregnado de todo aquele conhecimento, de todos aqueles dogmas de religiões, vamos imaginar aí o catolicismo e outras mais,
que a gente vem com o nosso pensamento, com o nosso HD, vamos dizer assim, todo impregnado desses conhecimentos, chegar a bater aqui, né, ter conhecimento dessa doutrina, ver que não é nada daquilo que a gente trouxe, né? E aí a gente começa a entrar em contato com esse novo conhecimento e ter consciência de que temos que mudar para sermos melhores. Olha quanta coisa a gente tem que fazer, né? É necessário regar, com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e do arado evangélico. Ide e pregai. Essa é a nossa função. Essa é a nossa principal missão. Mesmo com as nossas falhas, que a gente falha muito e muito, muito, a gente tem a obrigação de passar aquilo que a gente aprendeu. Mesmo sabendo que na maioria das vezes a gente não consegue praticar. Porque somos falhos, né? Estamos a caminho, estamos em progresso, né? Nós estamos em evolução. Mas aquilo que a gente aprendeu é nosso dever passar. Muita paz para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Que Deus nos abençoe.